Odebrecht entregou à Justiça mais de 100 páginas que mostram trocas de e-mails, agendas de compromissos, comunicados oficiais e planilhas da empreiteira. Em 3 delas, há o saldo de uma conta corrente chamada Conta 1, com os codinomes Itália, Amigo e Pós-Itália, e valores ao lado. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, na ação que investiga o ex-ministro Antônio Palocci, Marcelo Odebrecht confirmou que Itália se refere a Palocci, Amigo ao ex-presidente Lula e Pós-Itália ao ex-ministro Guido Mantega. Segundo ele, era Palocci quem fazia a relação entre o governo Lula e a Odebrecht. Com Dilma, a tarefa foi transferida para Mantega. A Moro, Marcelo Odebrecht confirmou ainda a compra de um terreno e uma doação de 4 milhões de reais para o Instituto Lula em 2014. Os repasses aparecem na planilha italiana, a que o SBT teve acesso. Prédio IL significaria Prédio Instituto Lula, que seria construído no terreno. Valor, mais de 12 milhões de reais. Foram 2h30 de depoimento. Marcelo Odebrecht não pôde ficar em silêncio, já que fechou o acordo de delação premiada. Ele também revelou ao juiz Sérgio Moro que Branislav Contic, ex-assessor de Antônio Palocci, sacou 13 milhões de reais e entregou a quantia em dinheiro vivo ao ex-presidente Lula. Os saques aparecem como Programa B e são datados. Em 2012 e 2013 foram feitos 6 saques que valiam entre 1 milhão e 5 milhões de reais. Marcelo Odebrecht também confirmou o encontro com a ex-presidente Dilma Rousseff no México em 2015. Lá teria avisado que a campanha da petista poderia ser contaminada com recursos de Caixa 2 e de propina da conta do exterior do marqueteiro João Santana. Para comprovar o encontro, Marcelo apresentou bilhetes aéreos da viagem e e-mails. Em um deles é citada a confirmação da reunião com Dilma pelo embaixador do Brasil no México. Em entrevista à Rádio Piauí, Lula se defendeu das denúncias. Eu parto do pressuposto que alguém para ser preso nesse país deve ter cometido um crime e a polícia e a justiça têm que ter prova para condenar uma pessoa. Eu estou há 3 anos esperando. Há 3 anos. E eu volto a repetir para você, eu duvido que tenha um empresário neste país, qualquer que seja, daqueles que estão presos ou daqueles que estão livres, que possam dizer alto e bom som que um dia o presidente Lula pediu 5 centavos para eles ou 10 centavos para eles. O Instituto Lula informou por meio de nota que o vazamento do depoimento de Marcelo Odebrecht é mais uma tentativa de perseguição e que não há elementos que comprovem as denúncias. O Instituto afirma ainda que Lula não recebeu nenhum valor ilegal. A ex-presidente Dilma, que está em viagem pelos Estados Unidos, informou que não vai comentar o assunto. O advogado que defende Antônio Palocci, Guido Mantega, disse que o processo corre em segredo de justiça e que não pode confirmar qualquer informação por se tratar de vazamento criminoso. E voltamos a falar da lista do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Os inquéritos têm como base os depoimentos dos executivos da Odebrecht que descrevem crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A lista traz 9 ministros: Eliseu Padilha, da Casa Civil; Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República; Gilberto Kassab, da Ciência e Tecnologia; Helder Barbalho, da Integração Nacional; Aloysio Nunes, das Relações Exteriores; Blairo Maggi, da Agricultura; Bruno Araújo, das Cidades; Roberto Freire, da Cultura; e Marcos Pereira, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Também vão ser investigados 2 ex-ministros, José Serra, das Relações Exteriores, e Romero Jucá, do Planejamento. O ministro do Supremo Edson Fachin determinou a abertura de inquérito contra 3 governadores: Tião Viana, do Acre; Renan Filho, de Alagoas; e Robinson Faria, do Rio Grande do Norte. Também estão na lista os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia. São 29 os senadores investigados: 9 do PMDB, 7 do PSDB, 4 do PT, 2 do PSB, 1 do PSD, 1 do DEM, 1 do PP, 1 do PCdoB e 1 do PTC. A lista traz 42 deputados: 11 do PT, 5 do DEM, 5 do PP, 4 do PSDB, 4 do PMDB, 2 do PR, 2 do PSB, 2 do PRB, 2 do PSD e 1 deputado de cada um dos seguintes partidos: PR, PTB, PPS, PCdoB e Solidariedade.
Os inquéritos autorizados pelo ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, têm como base os depoimentos dos executivos da empreiteira Odebrecht. Os delatores descrevem crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa e falsidade ideológica. A citação de delatores que serão, o processo vai comprovar que são falsas e os inquéritos serão arquivados. Eu confio na justiça e vou continuar confiando sempre. Os homens públicos têm que estar sempre atentos e sem medo de fazer os enfrentamentos que a vida pública nos oferece. O ministro Helder Barbalho nega que tenha cometido ilegalidades. Roberto Freire diz que só vai se manifestar quando tiver acesso ao teor das delações. O ministro Aloysio Nunes Ferreira diz que as afirmações são mentirosas e que só vai se manifestar depois de ter acesso ao conteúdo do pedido de inquérito. Blairo Maggi lamentou não ter qualquer possibilidade de acesso ao conteúdo para se defender. O ministro Marcos Pereira disse estar à disposição da Justiça para prestar os esclarecimentos necessários. O ministro Eliseu Padilha informou que ainda não tem conhecimento do conteúdo do documento. O ministro Moreira Franco não vai comentar. E os ministros Bruno Araújo e Gilberto Kassab não se manifestaram até o momento. O governador Renan Filho disse que todas as doações recebidas ocorreram dentro da lei e que foram devidamente declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Nós não conseguimos contato com os governadores Tião Viana, do Acre, e Robinson Faria, do Rio Grande do Norte. E voltamos com Kennedy Alencar.